efetiva nesse período. Nós temos uma desses 18 anos. E aí nós temos as modalidades de prestação de serviço. Quando nós estamos trabalhando por meio de uma SAMAI, por exemplo, é uma autarquia municipal. Essa autarquia municipal ela pode delegar o serviço, sem dúvida, mas ela tem a ação direta do prefeito. Quando era a questão da concessionária, nós ficávamos na deriva. Por muito tempo ficou-se a discussão de quem faria o asfalto, tinha que se fazer acordo com a concessionária. O contrato de serviço, se vocês notarem, de 30 anos atrás, ele é bem singelo e ele é muito abrangente, ele não é específico, ele não tem focos bem definidos. Essas são as diversas modalidades que a gente pode inserir para que sejam feitas a regulação e o planejamento pelo município, sem dispersar isso, e o delegado se for necessário. O artigo 175 da Constituição Federal, ele é a base de toda a doutrina, inclusive da 11445, da 117 e por aí vai, de todas elas que regulam o saneamento. O que ele preza? O direito dos usuários de terem qualidade na sua água recebida, política tarifária, ou seja, a gente não pode ficar à deriva de uma questão, a inflação foi de tantos por cento e por isso eu vou aumentar a tarifa. Não, tem toda uma questão dos investimentos, do que se pretende fazer, se foi feito ou não todas as metas que foram definidas pelo plano e um serviço adequado com qualidade. Certo? Quanto a direito do usuário, o marco regulatório do sistema de regulação prevê regulação legal, administrativa e contratual. A regulação legal é a lei municipal disciplinando a prestação de serviço. É um dos passos que a gente vai ter que passar de acordo com a 1145, seja ela por meio de uma SAMAI, seja ela por meio do contrato de programa com a Casan, ou uma empresa privada. Então nós temos que estabelecer a lei municipal disciplinando a prestação de serviço e lei municipal criando um ente regulador, caso não seja uma SAMAI. Certo? A regulação administrativa é o plano municipal, com todas as diretrizes, metas para daqui a 30 anos, como vai ser os investimentos, e as resoluções específicas do ente regulador. Essas resoluções é praticamente como o Fundasa hoje. Algumas tomadas de decisões não são possíveis por meio do plano. E são diretas. Naquele momento surgiu uma dúvida, tem que tomar uma decisão contrária. Olha, isso aqui não está prevendo nesse plano, o que eu faço? É aí que entra a agência, é aí que entra o ente regulador. E a regulação contratual, a gente tem que ter bem definido por meio do contrato todos os direitos e deveres dessa empresa que porventura a gente for contratar. Seja ela, eu lembro, seja ela a estatal ou seja ela uma privada. E aqui uma visão global, para vocês entenderem. A administração sempre da prefeitura, certo? Nunca vai ser isso da municipalidade. Um ente regulador, caso defina-se por ser um contrato de programa ou um operador privado. Isso resume o marco regulatório. E a política tarifária, né? Desde a época do Planasa, nós temos uma política tarifária que é problemática, porque ela não existe em geral. Ela basicamente é formada por aquilo que eu falei, de índices financeiros que não refletiam a realidade municipal, muitas vezes. E após a 11445, nós temos uma política tarifária, reajustes justificados, conexão com os serviços que eles estão apresentando e o equilíbrio econômico-financeiro, para ver se está de acordo ou não. E quando não cumpre as metas, não tem por que a gente aumentar uma tarifa. Afinal de contas, ele ainda tem a desejar para com o município. E aí entra, vamos supor, o ente regulador. Isso aí é uma visão macro, certo? De como é composta a política tarifária, certo? De receitas e despesas e um cronograma para os 30 anos que a gente projetou esse plano. Tá? O investimento ele se torna maior no início, porque a gente hoje tem uma necessidade muito grande em virtude de não ter esgoto na cidade. Isso nada mais é do que a gente faz na nossa casa, que você recebe por meio de receita, seu salário, mas você pega emprestado no banco quando precisa, e as despesas que você tem do outro lado. Você vai ter que ter no final ali um superávit, porque se você não tiver, você começa a ter que pegar mais a dinheiro emprestado. Então, o cálculo para estabelecimento da tarifa é esse, é fazer com que a tarifa suporte todos os custeios, investimentos, pagamento da dívida, mais o imposto que a empresa tem, e que isso aí ainda tenha um valor
de superavitário para se manter para futuros investimentos. Bem simples. É aquilo que a gente usa em casa. Obrigado. E a questão do serviço adequado, então nós lembramos, direito do usuário, política tarifária e serviço adequado. Esse serviço adequado é o que satisfaz as condições de irregularidade, que nós temos que, em virtude do marco regulatório, nós estabelecemos regras, nós temos que ter uma regularidade desse serviço. A continuidade, que nós temos que ter um serviço contínuo, não podemos parar em algum momento, ainda mais por ser um serviço essencial à saúde. Eficiente, tenha segurança quanto a isso, seja atual, ou seja, nós temos que ter equipamentos modernos para garantir, para estar de acordo com a questão tecnológica. Hoje, nós estávamos por muito tempo, por exemplo, na estação de tratamento, fazendo questões de análise que demoravam, faziam-se em torno de 5 a cada hora. Hoje nós fazemos cerca de 30 por minuto. Então é uma questão diferente, porque a nossa avaliação da água, pH, turbidez, ela é bastante crítica no Rio do Barão. Tem que ser generalidade, a questão da universalização. Todos têm o direito de receber água tratada de qualidade. Cortês para o cliente, nós não podemos simplesmente ignorá-lo. E a modicidade da tarifa, que é uma tarifa justa e adequada com o serviço que a gente presta. E aí entregou-se o Plano Municipal de Água e Esgoto, que é o PMAI. Foram 5 relatórios, certo? O primeiro é um diagnóstico técnico e gerencial do sistema. Segundo, é um paradigma da qualidade do serviço de água e esgoto, em conformidade com a Constituição Federal e com a Lei 11445, evolução de características urbanas e planejamento, modelos de gestão de sistemas físicos, técnicos, operacionais e gerenciais de serviço, e planejamento econômico-financeiro para esses 30 anos que nós vamos enfrentar. O PMAI ele atende à moderna legislação brasileira sobre prestação de serviço e saneamento básico, independente da modalidade. Então, nós estamos aqui, o plano municipal, além de ele definir como vai ser esse marco regulatório, se a gente vai fazer, se nós vamos ter uma agência, se nós vamos ter uma SAMAI, se nós vamos terceirizar esse serviço ou não, ele é independente disso aí. E ele visa esses pontos, esses tópicos aqui embaixo. Ele atende 30 anos, ele é instituído por lei na Câmara de Vereadores, ele tem que ser atualizado a cada 4 anos, existe a necessidade de relatório de serviço pelo operador do sistema, base para a correção tarifária, instrumentos de controle de órgãos fiscalizadores, que são a Vigilância Sanitária, o Ministério Público, e o artigo 175 da Constituição Federal é a base disso tudo, e ele é um instrumento de gestão, para que o agente possa verificar as metas e os padrões que estão sendo utilizados pelo operador do sistema. E envolve também responsabilizar o Poder Executivo e Legislativo, porque até então nós tínhamos como a Casan como ser supremo. Como disse o Afonso, estava deitado em berço esplêndido. Ela podia fazer o que quisesse, a gente não tinha noção de que nós tínhamos que interferir, nós tínhamos que ver que estava errado, que realmente a gente necessitava de investimento. Nós ficamos 20 anos sem investimento, praticamente. O nosso último grande investimento foi isso, né, Daniel? Foi 84. E aí nós temos os investimentos necessários nesses 30 anos, uma visão global. E abastecimento de água, em torno de 48 milhões. Esgotamento sanitário, em torno de 125 milhões. Para operar tudo isso, 13 milhões. Então, o total geral desse investimento para a gente resolver o problema de saneamento, de água e esgoto, né? O saneamento básico envolve também a questão do resíduo sólido, né? Nós estamos focando em água e esgoto. 187 milhões. E aí a gente vê a questão do aporte financeiro, que inicialmente nós vamos ter uma elevação quanto ao investimento e depois ela entra numa linha, vamos chamar como ela vai estabilizar esse investimento, porque para ter noção, acho que na próxima planilha que a gente identifica, nos próximos 5 anos a gente vai investir 100 milhões. Quando foi investido 100 milhões no prazo de 5 anos no município de Barão? Marcelo, nessa planilha mesmo. Pega ali ano 2008, quando tu vai no ano 2012, na vertical, tem um aqui ó, 100 milhões. Tem essa caneta? E 100 milhões, então, a partir do ano 2008
até o ano 2012 deve-se investir 100 milhões de reais. Os 187 mil que eu falasse ali, eles estão